galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, mental, financeira, por que não? Para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade, sempre trazendo pessoas aqui que agreguem, né, conhecimento e momentos de reflexão na sua vida, para que você saia aí desse piloto automático da vida corrida do mundo moderno para uma realidade mais consciente, pelo menos. Então, hoje, eu estou aqui com a Maria Carolina Pinheiro, que é psiquiatra, psicoterapeuta, professora universitária, mestre em ciência da saúde, coordenadora da disciplina Saúde Mental na Escola, da pós-graduação de Neurociência Aplicada à Educação, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e professora da pós-graduação de Saúde Mental da Santa Casa e da Medicina do Estilo de Vida do Einstein, que foi onde eu tive o prazer de conhecê-la. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu quero agradecer pelo seu tempo, que é algo que a gente tem de tão precioso hoje. Eu acho que é o ativo mais importante que a gente tem hoje na nossa vida, que é o tempo, né? E antes de a Carol falar, já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Então, Carol, de novo, seja muito bem-vinda. E eu já estou chamando de Carol. Pode chamar mesmo. Então, agora eu queria que você se apresentasse aí, para além do que você faz. Quem é a Maria Carolina? Ixi, quem eu sou? Essa talvez seja a grande pergunta, né, Manu? Eu que agradeço estar aqui, prazer estar aqui, espero que a gente possa atingir aí muitas pessoas e passar um pouquinho da questão da saúde mental, que nós sabemos o quanto imprescindível tem sido falarmos sobre isso e ajudarmos as pessoas a buscar essa saúde. Né? Então, quem é Maria Carolina? Eu vou falar quem eu tenho sido. Então, eu tenho sido psiquiatra, psicoterapeuta, amo dar aula, talvez seja uma das coisas que mais aumente a minha alegria e minha potência de existir. Adorei ter dado aula para a turma de vocês no Einstein. Enfim, adoro dar aula na Santa Casa e onde eu sou chamada eu costumo ir para dar aula. Sou mãe da Liz, uma menina maravilhosa aí de 3 anos que me ensinou muito, tem sido minha professora aí na vida. Sou filha da Carmela, que é uma pediatra. Sou irmã da Maria Luísa e Maria Júlia, que são pessoas que eu amo muito também. Enfim, tenho 2 cachorrinhos, o John e a Momó, e tenho sido essa aí ao longo do tempo. Uma pessoa muito entusiasmada com a vida, muito apaixonada aí pela potência que a gente pode ter ao viver. Carol, uma coisa que me chamou muita atenção na sua aula, né, foi o tema da sua aula, né? Saúde mental é liberdade de ser. Perfeito. E assim, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu só quero que você discorra sobre o tema, porque Perfeito. eu acho que quando a gente fala de liberdade de ser, né, a gente vem muito para o mundo do autoconhecimento, que é muito carente hoje, eu acho que a maior parte da população, né? Então fala um pouquinho, se aprofunda aí no nível que você quiser ir. Com o maior Fique prazer. à vontade. Você sabe, mano, que quase todas as aulas que eu dou, eu faço questão de falar sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que divulgar essa informação. As pessoas precisam entender que saúde mental é sobre a gente se tornarmos nós mesmos. E isso se faz essencial. Porque não é sobre não ter doenças. A gente confunde, né, como se saúde fosse não ter doença. Isso é uma bobagem. Como eu costumo dizer, as pessoas com mais saúde mental que eu conheço são pessoas que eventualmente tiveram ou estão doentes. Sim. E que tem mais a ver com um caminho de busca por si. E isso muda tudo. Isso muda a forma que a gente faz a psiquiatria, isso muda a forma da gente entendermos nós mesmos, a gente entender de forma diferente os nossos sofrimentos. Então, para explicar aqui, né? Então, entender que a diferença entre eu estou feliz e de repente eu tenho um quadro de mania, ou eu estou triste, eu tenho uma depressão, eu estou fazendo uma dieta, eu tenho uma anorexia. O que difere saúde e doença, quando a gente fala em saúde mental, é a liberdade existencial. Então, quando eu estou doente, por princípio filosófico do que é doença, é quando eu perdi a minha liberdade de fazer minhas escolhas. Então, eu não posso escolher fazer dieta quando eu tenho anorexia. Eu não consigo sair disso, eu só consigo fazer essa dieta. Eu estou restrita a essa normativa dessa ideia.
né? Ou quando eu estou com uma depressão, eu não consigo não estar triste. Eu estou aprisionada nessa forma de sentir, nessa forma de pensar, ou de me comportar. Entendi. E vem cá, você estava falando aqui, eu estava fazendo uma reflexão de um livro que eu estava lendo, um livro que chama Nação Tarja Preta. Bem Tá. interessante esse livro. E tem um trecho que ele fala muito dessa necessidade de se dar nome às coisas. Perfeito. Fazendo ali um paralelo com a necessidade de se dar diagnóstico, Perfeito. de se dar rótulos. E quando você foi falando, né, eu fui lembrando que ele fala exatamente isso. Quando algumas pessoas elas saem um pouquinho do que se entende como normal numa sociedade de um modo geral, já se existe uma necessidade de se dar um diagnóstico, de se dar um rótulo. Você enxerga isso na psiquiatria, por exemplo? Essa necessidade de hoje tudo se dá um diagnóstico? Sem dúvida, né? Essa psiquiatrização da vida talvez seja uma das grandes questões que nós estamos vivendo hoje. E isso é um erro absurdo, né? Porque a gente tem um fenômeno que nós temos ao mesmo tempo, numa mesma sociedade, um hipodiagnóstico e um hiperdiagnóstico. Né? Isso é uma coisa, no mínimo, maluca aqui, né? Brincando com isso, mas é no mínimo maluco. Porque a gente está pervertendo um pouco o que são as questões, que são os sofrimentos humanos e como conduzir isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem, de fato, muitas pessoas com doenças, com transtornos e que não são adequadamente diagnosticadas e medicadas. Você acha que isso é eu não gosto de chamar de problema, mas isso é uma questão, por exemplo, dentro das escolas de medicina que precisam ser... Olha, como é que é o seu assunto, quando você fala de psiquiatria, quando você fala de saúde mental como liberdade de ser, como que você acha que isso se reverbera dentro das escolas de medicina, por exemplo? Perfeito. Essa talvez seja uma das minhas grandes ideologias na vida, né? Que enquanto professora de faculdade de medicina, eu consegui levar isso para os alunos. E tem uma questão que, assim, para além da psiquiatria, a gente está num momento onde a medicina está doente. Aliás, acho que é muito aqui, né, do ensejo. Pois é. E eu sempre falo, Manu, que tem 2 paradigmas que nós precisamos quebrar para que a gente possa nos curar na medicina, né? A medicina possa se curar. Que é o paradigma da gente não confundir que doença e saúde são opostos e a gente não confundir que saúde não é um processo passivo. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a gente entender que saúde era um processo passivo era o basal, era como a cultura tinha. Tanto que a gente ia no médico e falava assim, olha, você, douto do saber, me restitua a saúde. O que você me mandar, eu vou fazer. Você é a autoridade. E isso não cabe mais com os nossos avanços científicos, né? Não cabe mais quando a gente entende o quanto o estilo de vida afeta a nossa saúde. Não cabe mais quando a gente entende que saúde mental tem a ver com as escolhas que nós vamos fazendo na vida. Quando a gente entende que saúde é um processo ativo de construção diária, a gente deixa de ter a medicina com essa necessidade de douto do saber. Eu não vou no médico mais para falar assim, olha, me restitua a saúde. Eu vou aqui para falar assim, olha, eu estou doente. Portanto, eu estou sendo convidado a mudar. O que eu posso fazer? Me ajude com o seu conhecimento para que eu possa me conhecer melhor. Você falou, né, Manu, da questão da importância do autoconhecimento. Eu sempre falo, né, da imagem do templo de Delfos, da mitologia grega, que você entrava lá e estava a primeira coisa que é conhece-te a ti mesmo. Então, a primeira coisa dentro desse processo é conhecer. Mas muitas poucas pessoas falam de qual é a última frase que você lia quando você saía do templo de Delfos, que é torna-te quem tu és. Então, olha que interessante a gente pensar nesse caminho, que começa por nós nos conhecermos, mas que vai por todo um processo para que a gente possa ir nos tornando nós mesmos. Quando a gente olha para algumas reflexões que eu faço sempre, né, nas minhas divagações, que às vezes eu acho que é loucura só minha, mas que é bom compartilhar com pessoas como você, que assim, durante a pandemia eu passei por um processo de adoecimento que eu fiquei 6 meses afastada. Ali eu senti uma necessidade de aprofundar algumas coisas da minha vida, do tipo, o que eu preciso fazer com tudo isso que está me acontecendo, né? Tipo, eu sempre sou essa pessoa, tipo, isso está me acontecendo, ok, isso eu não controlo. Mas eu tenho que entender o que eu preciso fazer com isso que está me acontecendo.
Eu sou essa pessoa. Boa. Então, eu passei 6 meses ali num processo de... Foi naquele boom de cursos online, né? Num processo de curiosidade. Deixa eu explorar aqui o que eu não conheço para ver se eu encontro resposta para essa pergunta. E eu me deparei com um curso de criatividade. E que foi muito legal porque me respondeu algumas coisas. E aí você falando, não sei, tá? Pode até ser que eu esteja errada. Quando a gente olha para esse processo de se reencontrar, né? De você ser quem você é, você acha que com a Revolução Industrial, por exemplo, que eu acho que foi um marco ali em encaixotar as pessoas de diversas formas, né? Você acha que foi ali, não sei se você tem essa informação, mas filosoficamente talvez, que talvez ali tenha começado esse processo das pessoas se desconectarem muito mais de quem elas são para caber em caixas? Tô total aqui. Não, a tua pergunta é maravilhosa, né? A minha resposta, né, o que eu penso é que não foi ali que começou, mas certamente ali é um grande marco. Né? A gente precisa entender que o que nós somos está vinculado a um contexto histórico. Né? Nós não somos do nada, nós não somos sozinhos, nós não somos sem toda essa bagagem histórica. Então, isso tudo nos afeta. E é sobre isso, né, quando você fala que diante de uma crise você foi pensar sobre os teus afetos, é exatamente sobre isso, da gente refletir sobre o que nos afeta, até com uma visão crítica, para a gente pensar o que é possível mudar. Sem dúvida, a questão industrial foi um dos grandes pontos de afastamento de nós mesmos, mas não começa ali. Né? Se a gente for buscar um pouquinho até numa bagagem filosófica, né? A gente tem, por exemplo, Nietzsche, que vai dizer assim, ó, uma das grandes questões que nos afastou de nós mesmos, para ele, foi Platão. Por que Platão, para Nietzsche? Né? Ele era um grande crítico ao Platão. Porque ele diz assim, olha, o Platão, quando ele diz que a gente tem que ignorar a nossa sensorialidade, que o mundo ideal está fora do nosso mundo, a gente fez uma negativa à vida. E para Nietzsche, a solução, a nossa cura, é justamente a gente buscar um modo de viver afirmativo à vida. Onde a gente não nega a nossa sensorialidade, onde a gente não nega os nossos afetos. Onde a gente busca justamente essa vida que a gente está o tempo todo se afirmando nela. E aí a gente vendo, com todo esse processo, a gente vê o quanto... Também é da essência humana a gente, às vezes, se afastar de quem a gente é para a gente ser aceito, né? Para a gente caber nessas caixas. Em todos, assim, desde a forma como se veste para atender uma moda, para atender um padrão, até da forma como você... Até um não que você diz a um convite, né? Que você, às vezes, se priva do que você quer para satisfazer o outro. Sem dúvida. E aí, olha que legal, né? Até puxar, se você me permite. Manu, devo jogar aqui até para quem está nos assistindo. Se você é muito bonzinho, se você está o tempo todo querendo aceitação, buscando isso, fique atento, porque você está prejudicando a tua saúde mental. E você está prejudicando por quê? Porque você está obedecendo algo que é não você. E olha que bonito a gente pensar, né? Então, a questão é desobedecer? Depende. Vão ter pessoas que precisam aprender a desobedecer. E vão ter pessoas que precisam aprender a obedecer. Quando a gente, inclusive, estuda a etimologia da palavra obedecer, vem de ouvir atentamente. Né? A questão é o que é que a gente tem ouvido atentamente? É a nós mesmos? É aos outros? Ou quem são esses outros? Ou quem é esse nós mesmos? Né? Sim. E você, voltando um pouquinho na coisa do médico, né, que você falou que as pessoas buscam o profissional para ele restabelecer a saúde, né? E isso também fala o quanto que a gente precisa conscientizar seres adultos a ter autorresponsabilidade, né? Porque assim, não, mas o médico fez isso e o médico fez... Eu falo, cara, vamos lá, o corpo, vamos falar do corpo, fisicamente o teu corpo. Às vezes você vai num médico e você não consegue nem dizer o que você está sentindo fisicamente. Isso é um ponto. Estou falando de algo concreto. É uma dor. Beleza, me descreve essa dor. Muita gente não consegue, porque as pessoas estão desconectadas do próprio corpo. Né? Quando a gente traz isso para a mente, aí ferrou. Aí ferrou. Porque se as pessoas estão desconectadas do próprio corpo,
imagina da própria mente. Pois é. Olha só, né? Acho que dá para trazer duas coisas ótimas dentro do que você falou. Primeiro, trazer um pouquinho mais de filosofia com Spinoza. Né? O Spinoza vai falar da ideia do corpo e da ideia do corpo. A ideia do corpo é esse afeto, né? Isso que vai vir de alguma maneira até passivo. E a ideia da ideia do corpo é esse pensar sobre o que nós sentimos, sobre aquilo que nos afeta. Se nós já estamos desconectados de cara com a nossa ideia do corpo, como que a gente vai fazer a ideia da ideia do corpo? Né? Então, de fato, é uma desconexão que se a gente se desconecta com o corpo, a gente necessariamente está desconectado com a mente. Não é à toa que nós temos um índice tão grande de pessoas com ansiedade. O Brasil no topo, né? O Brasil, primeiro país mais ansioso do mundo. Né? Isso, o que tá? Qual é a representação disso? Nossa, né? Precisamos aumentar a quantidade de Rivotril? Não. Né? O Rivotril, inclusive, é um dos remédios mais vendidos no nosso país. Sim. A questão, né, que eu sempre brinco e repito aqui a frase, que não é uma farmácia em cada esquina que vai tratar uma sociedade doente. Quando a gente está falando que nós somos o país mais ansioso, significa, em outras palavras, nós somos o país mais desconectados do próprio corpo. E aí é a questão de como que a gente vai fazer para nos conectarmos mais com o corpo. Como que faz? Pois é, a ciência já tem algumas dicas. Né? Por exemplo, nós sabemos da importância da natureza, que é uma coisa que a gente negligencia o tempo todo. A importância do contato com a natureza. Né? Isso para dizer uma coisa. Depois, a importância da gente criar, o que eu sempre falo, que o foco, quando a gente pensa em psiquiatria, tem que ser nas nossas crianças. Isso você fala é maravilhoso. Vou até repetir aqui uma frase que eu uso sempre. Por favor, repete olhando para cá. Tá bom. A gente tem que investir em criar crianças inteiras e não só consertar adultos quebrados. Esse é o grande ponto. Isso aqui tinha que ser política pública no nosso país. Né? A gente precisa investir na infância. Eu sempre falo e repito que quanto mais eu estudei psiquiatria, mais eu estudei neurociência, mais eu estudei psicologia, mais certeza eu tenho que doenças psiquiátricas são doenças da infância, ainda que manifestas em adultos. Isso é muito complexo e quando a gente olha para a infância das crianças de hoje, eu acho que no futuro isso vai ser ainda mais preocupante. Sem dúvida. Né? Porque é isso, se a gente consegue ir na raiz do problema, ir nas crianças... Na verdade, assim, se a gente olhar para tudo na nossa vida, né, é muito mais fácil a gente evitar o problema do que depois consertar. Pois é. Mas somos seres imediatistas. Pois é. Ao mesmo tempo que temos que viver a presença na sua plenitude, a gente também tem que entender que existe... Isso é um paradoxo, né? Sim. Temos que viver a presença na plenitude. Então, estou aqui com você, conversando com você, 100% presente. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que a minha presença, muitas vezes, traz consequências para o futuro. Perfeito. Como que a gente olha, assim, né? Num olhar, sei lá, se é psiquiátrico, psicológico, filosófico, neurociência, né? Como que a gente trabalha exatamente esse ponto de fazer com que as pessoas entendam que o imediatismo, que precisam sair do imediatismo. Perfeito. Né? Você sabe que você trouxe coisas também muito legais para a gente falar, Manu, porque tem justamente a ver com estar presente no tempo presente. Né? A gente quer respostas imediatas, mas a gente está muito adoecido. Né? E não adianta a gente esperar que vai vir de fora isso. Né? Então, vai ser um remédio que vai me curar, ou vai ser algo de fora que vai me transformar. A gente precisa entender que é um processo e que é um processo de transformação. Eu tenho a imagem que eu trago que assim, a gente está querendo curar a saúde mental com cura de apendicite. Né? Que é aquela, olha, estou doente, tem algo errado comigo, eu vou num médico que nem eu conheço, nunca me viu na vida, ele vai saber o que está acontecendo de mim, ele me tira de mim mesmo, ele me abre e arranca meu mal. A gente não cura depressão assim, a gente não cura ansiedade assim, a gente não cura quaisquer crises psíquicas dessa maneira. Né? É muito mais a cura do queijo. Aquela que a gente vê o leite num lugar sendo cuidado, sendo transformado, até ele se tornar aquilo que ele veio a ser. E você falando isso me traz duas reflexões aqui, que uma é o quanto que isso também é motivo de adoecimento dos próprios profissionais de saúde, porque se sentem frustrados em não curar o outro,
Porque também tem isso, né? A medicina, quando eu falo da medicina, eu falo de todas as profissões, né? A medicina, ela sempre teve um olhar muito mais curativo para as doenças do que na saúde. Né? Eu Perfeito. falo que a gente tem um sistema de doença, nós somos profissionais de doença, num sistema de doença, Perfeito. né? Infelizmente. Isso é uma coisa, né? Isso acaba sendo gatilho para frustrações profissionais, porque eu não consigo resolver o problema do outro, porque, na verdade, é muito mais para o ego, né? Para o meu ego enquanto profissional de dizer eu resolvi o problema do outro, do que mostrar para o outro que eu estou aqui para segurar na mão dele, para direcionar com o meu conhecimento, mas que a decisão e as escolhas têm que ser do outro. Perfeito. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa que agora eu já nem lembro mais, fugiu, mas é isso, assim, o quanto que as pessoas querem resultados simples e rápidos para problemas complexos, né? Ah, lembrei. Como que a gente faz, como profissionais de saúde, com esse olhar, combater, por exemplo, redes sociais, né, que trazem. Eu falo que a gente, ao mesmo tempo que a rede social é maravilhosa, ela é uma arma na mão das pessoas erradas, né? Como que a gente combate isso dentro de uma rede social? De mostrar para as pessoas que, olha, não sou eu que vou resolver o seu problema, mas eu estou aqui para te ouvir, para segurar na sua mão e para te direcionar com o meu conhecimento a você encontrar a solução para o seu problema. Perfeito. Vou começar pela primeira, né? A questão. A medicina realmente fica claro que ela está doente, né? Quando você me traz isso, com essa ideia de que, nossa, nós somos os responsáveis pela cura absoluta do outro. Quando a gente vê a expectativa de vida dos médicos, né? Se os próprios profissionais de saúde têm uma expectativa de vida menor do que a população, tem algo muito errado acontecendo. Né? E assim, é grotescamente maior. Eu não vou lembrar exatamente aqui o número, mas se não me engano, 59 anos para mulheres médicas e 67 anos para homens Imagina médicos. para enfermeiro. Não é? Então, como pode? Né? Como que pode aqueles que são, né, os profissionais que deveriam estar à frente mostrarem que, ó, eles estão... E daí você fala assim, tá, mas eles tiveram uma vida inteira, né? Eles tiveram uma vida que... Não, você vai ver, a saúde mental está péssima. Né? Então, tem algo que está muito errado. E esse algo está claro hoje em dia. Até porque a ciência já avançou o suficiente para a gente entender isso. Embora a gente ainda não conseguiu quebrar completamente, justamente com esse paradigma. Né? E começar a olhar muito mais para a saúde realmente do que para a doença. Porque o que a medicina tem feito é curado doença e adoecido pessoas. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que está por trás da psiquiatrização da vida, inclusive. Por isso que a gente precisa urgentemente investir na saúde. E aí, a sua segunda pergunta das mídias sociais, eu acho que essa é uma grande questão ética e nova que nós estamos tendo. Né? Eu tinha um preconceito, Manu, há 3 anos atrás, entrar no Instagram não vou, profissional de saúde não tem que entrar no Instagram. Né? E que bobagem, porque se a gente não entrar, se nós, né, que temos algum conhecimento, que estamos na academia, nós não entrarmos, né, a gente vai ficar divulgando falsas verdades o tempo todo. A gente vai ficar vendo isso sendo divulgado e os nossos pacientes adoecidos por essas falsas divulgações. Então, acho que a gente tem um papel mesmo de ir atrás, de buscar, de estar aqui hoje, de conseguir socialmente essa entrega de bons conteúdos. Sim, e isso é uma provocação que eu faço bastante lá no Einstein, né? Porque a gente vê que principalmente os profissionais que são mais da academia, né, do meio científico, ainda tem esse preconceito de estar nas redes sociais. E eu vejo alguns, por exemplo, divulgando profissionais, não vou falar ruins, mas assim, profissionais que a gente discorda, certo? Criticando. Eu falo assim, você está dando holofote para outra pessoa. Certo. Informação ruim se combate com informação de qualidade. Certo. Então, o seu papel, enquanto uma pessoa de opinião pública, porque somos todos profissionais de saúde, que temos, eu acho que, uma obrigação moral até, né, de informar. Então, nós temos a obrigação de estar ali, porque a gente tem... É isso, a diferença do remédio do veneno é a dose, né? Então, vamos combater com informação de qualidade. Perfeito. Eu concordo totalmente com você com relação a isso. E olhando para um cenário assim,
de perspectiva de futuro. No momento, eu acho que a pandemia, ela foi um... Eu não acho que a pandemia trouxe nada de novo, eu acho que a pandemia só colocou um holofote no que já estava muito ruim, Perfeito. né? Obviamente deu uma potencializada ali em tudo. Como que você vê, assim, com perspectiva de futuro, para esse cenário, olhando para o Brasil, né? Porque a gente tem um cenário de saúde mental muito, muito, muito preocupante. No que você se apega de que não vai, tem uma positividade aqui, vamos se apegar às coisas positivas. Sim. Ô, Manu, eu sou uma otimista crítica. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Não adianta fingir que não está acontecendo, mas eu acredito na possibilidade de cura. O que a gente tem? A gente tem um monte de pessoas adoecidas e a gente tem todo um sistema adoecedor. Isso é um momento de crise. Como todo momento de crise, que eu falo para cada paciente ali no meu consultório, a crise é um momento de oportunidade. Tem o eneagrama em chinês da palavra crise, é a junção de 2 eneagramas, que é perigo e oportunidade. Então, quando se lê junto, se lê a palavra crise. Então, essa ideia de que existe uma bifurcação, onde tem um caminho perigoso e tem um caminho de oportunidade. A questão é o que a gente vai fazer diante da nossa crise, diante dessa crise psíquica que nós estamos. Né? E é no Brasil e é no mundo. Sim. Né? Na verdade, no fundo, é uma crise civilizatória que nós estamos. Né? E é uma crise que eu acho muito importante, como quase todas as crises tendem a ser. Né? A questão é a gente entender a função dessa crise. E a função dessa crise tem a ver com autoridade. Nós estamos questionando a força e o poder das autoridades. Acontece que tem um grupo de pessoas que, diante dessa crise, acham que a gente tem que fortalecer a moralidade. Ou seja, vamos refortalecer as regras do que é certo e do que é errado, do que é bem e do que é mal, né? Do que é bom e do que é mal, para a gente conseguir encontrar uma resposta. A história tem mostrado que o fortalecimento da moralidade não resolve a crise. Então, tudo indica que isso é um caminho de perigo. E eu acredito fortemente que o caminho de oportunidade é a gente fazer uma revisão ética, que é diferente de uma revisão moral. Que a gente começar justamente a abarcar o diverso. Abarcar que tem coisas certas que são erradas e coisas erradas que são certas. E é muito interessante, porque a gente volta para a história da liberdade de ser. Perfeito. Quando você fortalece o que é moral, você poda as pessoas de serem quem elas são na sua essência. Maravilhoso. Né? Exatamente. Mas e aí? Você acha que tem mais gente querendo fortalecer a moralidade ou fortalecer a ética? Mas você sabe que é linda essa pergunta, né? Porque a grande questão é que não é fácil ser livre. Essa é a grande questão. Mas não é fácil ser livre, Manu. A gente, às vezes, opta por servidão voluntária, ao invés de sermos livres. Às vezes é mais fácil estar preconcebido que é certo ou errado do que a gente ter que fazer um movimento reflexivo, crítico. A gente encontrar com as nossas dores para buscar respostas. É tão difícil isso, né? Gabriel, pelo amor de Deus, diminui esse ar-condicionado que eu tô aqui congelando. Assim, ó, esse negócio de ser livre, eu muitas vezes fico pensando que assim, eu sou uma inquieta por natureza. Sempre fui muito inquieta. Eu tenho uma frase que eu odeio, eu não suporto, que é quando alguém vira para mim e fala assim: "Ah, sempre foi assim". Eu falo: "Cara, não fala isso para mim". Sabe? Eu sou uma inquieta por natureza. E eu falo que eu tenho hoje algo que a maioria das pessoas querem ter e não tem, que é tempo. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho tempo. Eu tenho dias corridos. Quando eu venho para cá gravar podcast, não sei o que, eu tenho dias corridos. E eu tenho muito tempo para refletir. Eu adoro, tem uma coisa que eu adoro, eu acabei de almoçar, eu deito na rede e fico pensando na vida. E isso às vezes me dá medo. Medo porque eu cada vez menos tenho pessoas próximas que eu consigo compartilhar de conversas profundas. Perfeito. E sabe aquela coisa de que quando as pessoas falam assim, quando você reflete muito, você fica medo de ficar doido, de enlouquecer, né? E você sente isso, que as pessoas estão muito na superficialidade, que às vezes essa vida corrida, essa tudo
né? Cumprir, dar check no to-do list ali, né? Dar check. E as pessoas, elas não conseguem ser porque elas, ou não conseguem parar para refletir, ou não querem, e por muitas vezes usam a correria do dia a dia como subterfúgio para fugir de quem são. Perfeito, né? Isso certamente está acontecendo. Né? A gente precisa, para a gente tornarmos nós mesmos, de espaço psíquico. E o espaço psíquico se faz com tempo. A gente precisa de tempo de reflexão, de tempo de contato com os nossos afetos. Né? Caso contrário, nós vivemos só sob a égide dos afetos passivos. Se eu não tenho tempo de construir afetos ativos, de lidar com a ideia do meu corpo e pensar sobre a ideia do meu corpo, eu estou só sob a égide dos afetos passivos. Então, são as circunstâncias que vão me colocar no meu humor. Aconteceu uma coisa legal, eu fico legal. Aconteceu uma coisa ruim, eu fico ruim. Mas eu não tenho como sair disso. E, portanto, isso é extremamente aprisionador. Porque eu fico esperando o quê? Prazer. Qual é a única coisa? E daí o que acontece? Eu preciso comer muito, eu preciso fazer muito sexo, eu preciso ter coisas extremamente prazerosas, porque é só isso que vai me dar algum tipo de alegria. Que são alegrias passivas. Sim. Né? E não as alegrias ativas. Eu ando muito reflexiva ultimamente, sabe? Porque eu acho que eu tenho 45 anos. E eu acho que dos 40 aos 45 eu estou numa... Eu não vou dizer crise existencial, porque eu nem gosto de falar isso, mas é mesmo um momento da vida que a gente se pergunta, né? O que é que eu construí até aqui? O que é que eu quero construir daqui para frente? Será que o que eu sonho ainda é possível? Como manter meus sonhos alimentados? Como não pirar também? Às vezes na terapia eu falo para ela assim... Nossa, às vezes eu tenho a sensação de que eu fiz a terapia antes de vir para a terapia. Lindo isso. Sabe? Esse é sinal de boa terapia, inclusive. De ficar me autoanalisando. Então, aí às vezes eu fico, será que isso é bom? Ou é do tipo de eu já chegar na terapia analisada para ter resposta para tudo? É uma ótima questão a ser perguntada. Veja, a gente faz parte de um processo de psicoterapia, a gente interiorizar o psicoterapeuta. Isso faz parte. Por isso, a terapia não é só durante a sessão ali da terapia. Sim. Mas o que a gente precisa se perguntar é, o que eu estou fazendo com o meu terapeuta interiorizado? Qual é a função dele ali? E se ele está ali para tentar me traduzir ou se ele está ali para me ajudar a eu me traduzir? Né? Entendi. Que é justamente, aliás, que tem muito a ver com o que a gente está falando da questão da autoridade. Né? Qual é o papel da autoridade dentro de nós? Você sabe, Manu, que tem uma frase, né, tem um conceito que veio do Paulo Freire, que ele fala assim, quem inventou a disciplina foi a liberdade. A liberdade sabia que para ela existir era imprescindível a disciplina. A questão é, essa disciplina está fora ou está dentro? É perfeito isso. Porque é isso, a disciplina, né, tem muita gente que fala até que a disciplina aprisiona, né? É um risco. Não E pode aprisionar. Pode quando você está tendo disciplina para algo que não faz sentido para você. Perfeito. Né? Da onde vem essa autoridade? Ela é externa ou ela é interna? Né? O que está te conduzindo na vida? Se essa disciplina é justamente a tua força para você conseguir buscar o que te faz sentido, ela liberta. E me faz também refletir. Essa semana eu postei no meu Instagram o conceito de saúde da OMS, né? O estado de completo bem-estar físico, mental. Aí eu faço a seguinte pergunta. Olhando para esse conceito, você se considera saudável ou conhece alguém saudável? Maravilhoso. Ou seja, não existe. Não. E aí, por outro lado, né, você pensa assim, da mesma forma como as pessoas que acham que estão no equilíbrio, também essa busca incessante pelo equilíbrio também não é saúde. Socorro, porque né? não é liberdade. O que eu mais quero é desequilíbrio. Né? Depois eu me reequilibro a partir dele, mas a gente precisa de desequilíbrio. Exatamente. E, Carol, assim, olhando para... Eu acho que quando a gente olha para os transtornos mentais, certo, né, são diagnósticos que você não detecta com um exame. Né? Você não olha na imagem. Você não... São diagnósticos muito subjetivos, né? Como é que você consegue? E aí, óbvio que é uma pergunta generalista, porque a gente pode passear aí por diversos transtornos, mas como que você começa a ter um olhar, opa, aqui foge do que seria
normal, e aí com muitas aspas, Perfeito. para o que é patológico, né? Essa, porque eu acho que é uma linha muito tênue. Sim. É uma pergunta, Manu, que a gente poderia falar muito sobre a história da psiquiatria. E a gente entendendo aonde que vem os diagnósticos, né? A psiquiatria vem numa luta, há pelo menos 50 anos, justamente para tentar objetivar um pouco mais o que seria o diagnóstico psiquiátrico. E isso teve algo muito positivo, mas também tem algo que a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. Quando eu tenho uma categorização do que é doença, por um lado, eu facilito que mais pessoas possam diagnosticar, mas, por outro, eu tenho que tomar cuidado nesse hiperdiagnóstico. E aí que está também a minha luta para a gente entender que a formação de um médico, assim como a formação de um psiquiatra, tem que ter uma visão crítica, tem que ter um olhar crítico. E que a base disso é justamente a compreensão de que saúde mental é liberdade existencial. Porque senão a gente vai adoecendo, vai entendendo o adoecimento o tempo todo como sinônimo de sofrimento. E não é. Eu costumo dizer que, olha, eu passei anos enquanto psiquiatra achando que eu deveria fazer meus pacientes não sofrer, mano. E adivinha se eu não falhei, né? Porque a grande questão que eu entendi é que não é fazer não sofrer, mas é que é honrar o próprio sofrimento. É fazer com que o sofrimento não seja em vão. E isso muda tudo. Isso muda a forma. O que você vai fazer com o sofrimento. Exato. Né? Assim como a gente entender a função do diagnóstico. Qual é a função do diagnóstico? O diagnóstico está ali para quê? E a única resposta é: o diagnóstico só serve se for para ajudar a pessoa a se tornar mais ela mesma. Nossa. É muito interessante isso. Eu tenho uma doença autoimune, né? Eu tenho espondilite anquilosante, uma doença que nos deixa rígidos. E quando eu comecei num processo de ressignificação de tudo na minha vida, né? Que eu falo que eu dei um choque de ordem. Terapia foi uma das coisas que eu comecei há alguns anos atrás. E eu sempre me perguntava isso, assim, o corpo fala, o corpo da gente fala, né? O que essa rigidez está me dizendo? Né? O que eu tenho que fazer com essa rigidez? E assim, é uma coisa que eu não tenho problema nenhum em me vulnerabilizar para falar sobre isso, né? Certo. Eu sempre fui a pessoa muito controladora, a pessoa que, dentro de um conceito, de um contexto familiar, era a pessoa das decisões. Ainda sou hoje, eu tento sair um pouco desse lugar, né? Que é um lugar que eu acho que é cultural, que faz com que a gente, né? Algumas pessoas da família seja aquela pessoa que é a tomadora de decisão, e aí tem as frases que eu odeio. Uma frase do tipo: nós nos tornamos pais dos nossos pais. Eu não gosto dessa frase. Sim. E eu falo todos os dias para minha família: eu não tenho filho, né? Eu falo: eu não tenho filho e eu não quero ser pai dos meus pais, porque eu acho que é até uma soberba minha querer ser pai dos meus pais, né? Então, eu comecei a entender o que era essa rigidez, né? Essa rigidez que até nisso que eu estou falando de colocar isso de eu não quero ser essa pessoa, também não deixa de ser uma rigidez. E aí, quando você fala que o diagnóstico ele só serve se for para fazer com que a pessoa seja quem ela é, para mim faz todo sentido. Porque, ao mesmo tempo que ter esse diagnóstico, para mim, foi ruim, é ruim, apesar de hoje estar muito bem com ele, mas eu me vejo em muitos momentos conflituantes com ele, por outro lado, ele me lembra o tempo inteiro do quem você quer ser, o que você quer fazer com isso. O que você precisa fazer com isso? Então, para mim, é perfeita essa definição. Que maravilhoso, né? E se você me permite, Manu, uma comparação também que eu devo ter feito na aula do Einstein, eu comparo muito saúde e doença com a relação medo e coragem. Né? Quando a gente estava na 4ª série e caía antônimo, a gente falava lá, qual é o antônimo de coragem? Medo, tirava 10. Né? Só que quando a gente entende que não é possível ser opostos, já que não é possível ter coragem se a gente não tem medo, a gente percebe que, no fundo, medo é um convite à coragem e não o seu oposto. Sim. Eu acredito fortemente nessa relação doença e saúde, que a doença é um convite à saúde. E que você vê que é exatamente a relação que você vem fazendo com a tua doença. É entender que, de alguma maneira, ela está lá para te convidar a buscar a saúde, a buscar uma vida com mais sentido, a buscar uma vida onde você se potencializa em você.
Sim. E você acha, então, falando isso, que é possível pessoas buscarem mais saúde sem passar por um processo de doença? Ui, talvez no mundo ideal, né? Talvez no mundo ideal a gente fala assim, olha, eu nem preciso de uns tranquinhos de vez em quando na vida para ir. Mas não é o que acontece a maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes a gente precisa de alguns tranquinhos. A Clarice Lispector tem uma frase que ela fala assim, Deus coloca pássaros mortos no caminho. Né? E eu acredito muito nessa ideia de que, de alguma forma, a gente precisa ter contato com a morte, com a dor, com a doença, com aquilo que nos coloca na perspectiva da intensidade da vida. Sim. Né? Da intensidade de que, olha, o que é que você tem feito? Né? Os gregos, né, especialmente os estoicos, falam muito no memento mori, né, que é, olha lá, pois é, né, lembre-se de que você vai morrer. Porque a gente precisa se lembrar e relembrar o tempo todo disso para valorizar o que é que a gente tem feito com a vida. Eu gosto muito de olhar para os paradoxos, né? E eu falo que o momento da minha vida que eu mais encontrei saúde, que eu mais me conectei com a saúde, foi o momento da minha vida que eu estava mais doente. Olha que lindo. E até me emociona para falar sobre dessa forma, porque foi uma reflexão que eu comecei a fazer há pouco tempo, dando palestra, né? Eu, em 2020, eu falo isso sempre, em 2020, no auge da pandemia, de 1º de maio de 2020, eu internei com uma sepse fúngica. E eu passei 15 dias internada sozinha. Pandemia, né? Cenário pandemia. E aí, esses dias refletindo, né? Naquela época, um amigão meu, médico, que foi quem me deu o maior suporte, ele falou assim, Manu, você, enfim, pratico esporte, faço corrida de longa distância, e as pessoas sempre falam, pra que correr tanto, não sei o quê. E na época ele falou assim, cara, você só se livrou do tubo pela sua tolerância ao sofrimento. Você tem muita tolerância ao sofrimento. E aí, para mim, ali virou uma chave que foi assim, cara, quem me deu tolerância ao sofrimento foram as minhas escolhas de qualidade de vida, dentre elas o esporte. E aí eu falei, olha só, a qualidade de vida salvou a minha vida no momento que eu estava mais doente. E, por outro lado, depois desse momento, foi onde veio toda a minha virada de vida profissional. Foi quando veio o lançamento desse livro, foi quando veio esse podcast, foi quando veio toda essa inquietude de buscar o que eu preciso fazer com isso. Então, a doença, de novo, a doença me conectou com quem eu sou. Olha só. Me conectou com a minha essência, que eu acho que eu sempre tive medo de... Assim, não consciente, tá? Sim. Inconsciente do... Sei lá o que as pessoas vão falar. Até hoje, eu ainda sou plantonista, ainda trabalho dentro de um hospital, mas eu falo que o meu sonho é sair do hospital. Eu acho que eu já cumpri o meu papel lá. E as pessoas me perguntam, mas você vai deixar de ser enfermeira? Aí eu falo, em que momento ser enfermeira é sinônimo de cuidar só de doença? Perfeito. De não falar de saúde num podcast, numa palestra, de atender pessoas que não têm um diagnóstico, mas que estão buscando ter mais saúde. Então, de novo, assim, no momento de dor, no momento de maior sofrimento, foi onde eu encontrei a minha maior força para buscar mais saúde e para reafirmar que eu tenho muita saúde. Olha que maravilhoso, né, Manu? E acho que é por isso que nós estamos aqui agora, inclusive, né? De alguma forma, esse encontro com a tua saúde a partir da doença é você ter honrado o teu sofrimento. Né? Então, teu colega e teu amigo fala, puxa, que você tem muita tolerância ao sofrimento. Mas não é que essa tolerância para o sofrimento é simplesmente uma coisa masoquista, porque poderia ser. Não. Fala assim, olha, essa minha tolerância para o sofrimento é justamente esse acúmulo de escolhas de vida que eu fiz bem feitas, que me potencializaram e que através desse sofrido eu me constituí. Sim. Olha que coisa linda. E outra coisa importante colocar, não só linda, como te atualiza. Porque você não está num trauma que você poderia ter tido dessa vivência e ainda presa nisso. Não, você viveu, você atualizou a partir do teu sofrimento e hoje você é mais potente de si. Sim, eu não me vitimizei em momento algum e assim, quando eu olho lá para trás, eu não olho como um momento pesado. Olha só, interessante. Se foi, na época ficou lá. É. Mas hoje, quando eu olho para trás,
eu não olho com peso. Perfeito. Eu falo que no psiquismo não importa a reunião, importa a ata. E a tua ata não é uma ata de peso, né? E aí você me responde com isso exatamente aquilo, né? Onde está ali a diferença do comportamento patológico para um comportamento de normalidade, né? Que, aliás, diga-se de passagem, é uma bobagem esse normal, né? Você sabe, Manu, eu passei minha adolescência uns 5 anos em terapia, que todo dia na sessão eu falava, eu só queria ser normal. E eu precisei de 5 anos para perceber que a coisa que eu menos quero nessa vida é ser normal. E o que é ser normal, né? Pois é. Né? O que é ser E, aliás, normal? diga-se de passagem, ser normal, até pela curva de Gauss ali, numa sociedade doente, significa que provavelmente, além de medíocre, você não é uma pessoa, talvez, provavelmente saudável, né, nesse sentido. E assim, eu acho que algumas tragédias, e aí quando a gente fala num olhar mais coletivo, é um convite para a gente voltar para o básico, que eu acho que a gente está precisando, que o olhar para o básico é se conectar com pessoas, olhar para as pessoas na sua integralidade, né? Sim. Quando a gente olha para a pandemia e olhando para uma coisa mais recente, né, que a gente olha essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma coisa horrorosa que, enfim, não tenho o que discutir, mas que coisa linda que foi esse movimento todo de altruísmo, né, de ajuda, de todo mundo, de alguma forma. Foi uma semana que eu fiquei muito mal. Sim. Muito mal. E eu tenho essa tendência a, tipo, sentir muito tudo, que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas é isso, exatamente isso que você falou. Tem o caminho da oportunidade e tem o caminho do perigo. Que oportunidade maravilhosa da gente voltar à nossa essência de ser humano nas conexões, né? Mas você traz uma outra coisa que é fundamental quando você traz a tragédia do Rio Grande do Sul. Que eu nem sei se é tragédia, né? Porque eu acho que é mais um drama do que uma tragédia, né? Tragédia é aquilo que é completamente inevitável. Que é a importância das questões políticas na saúde. Não tem como a gente não olhar como questões políticas envolvidas nisso. E a gente entender que quando a gente está falando de uma pessoa doente, 2 pessoas doentes, 3 pessoas doentes, ok a gente pensar, a pessoa está doente. Mas quando a gente está falando de muitas pessoas, num número estatístico absurdo, né, enfim, a gente precisa entender que são questões que precisam ser vistas no coletivo e não no individual. Sim. E como que você, falando agora da saúde mental, de pessoas que passam por um processo traumático, né? Porque é um processo traumático. Sem dúvida. E foi uma coisa bem interessante de ver também tantos profissionais falando de emergência, de atendimento à emergência psiquiátrica, né? Sim. Quando a gente vê um grupo de pessoas que passaram pelo mesmo processo traumático, qual é a melhor forma de conduzir isso no médio e longo prazo, para que não se instale um transtorno pós-traumático coletivo? Nem sei se existe isso, mas, tipo, sei lá. Muitas pessoas contra são tipo, por exemplo, como são as guerras, qual é o caminho, assim, sei lá. Se você fosse convidada pelo Ministério da Saúde para, tipo, traçar ali uma conduta para lidar com essa situação. Tem a resposta simplificada e tem a complexa. Mas eu vou trazer primeiro a simplificada. A resposta está no teu braço, né? Outra tatuagem sua. Pessoas precisam de pessoas. A gente não traumatiza pelo evento em si. A gente traumatiza por uma dor não compartilhada. A gente traumatiza por um sofrimento quando nós estamos solitários no sofrimento. Então, a resposta aqui é justamente esse apoio solidário. E também envolve política, né? São as pessoas não se sentirem sozinhas diante do seu sofrimento. Isso é o mais importante nesse momento. Essa resposta simples. Agora, a resposta complexa envolve políticas públicas, inclusive políticas públicas de saúde direcionadas a essas pessoas que sofreram isso. Principalmente de saúde mental, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela não foi afetada. Ela não, né? A casa dela, Sim. A estrutura física dela não foi afetada, Sim. mas ela está de voluntária, né? E eu tenho conversado bastante com ela, né? Ela é uma pessoa extremamente consciente, assim, ali no meio do caos, em alguns momentos eu falei para ela, cara, vai correr, porque ela corre também. Eu falei, sai para correr. E aí tem a galera que se culpa, porque tá, né? Tipo, imagina, você tá ali em Porto Alegre. E aí, no meio do caos você vai sair para correr? Aí tem a galera que julga, né? Mas o quando também
a gente precisa se fortalecer, porque eu gosto de dizer que a gente dá para o outro o que farta e não o que falta. Lindo. Sim. Né? Às vezes, isso é uma tendência do profissional de saúde, de cuidar do outro, dar para o outro o que nem ele faz por ele. E isso aqui, para mim, é muito mais para eu lembrar que eu também preciso das pessoas, até muito mais do que lembrar que as pessoas precisam de mim. Porque as pessoas precisarem de mim é inerente da minha profissão. Uhum. Então, é quase como algo que já está sacramentado. Sim. Mas eu lembrar que eu preciso das pessoas, se colocar no lugar de vulnerabilidade, de pedir ajuda, e não só de pedir ajuda, mas de aceitar ajuda, me retroalimenta com aquela sensação de, nossa, como é bom ter ajuda. É. Olha que maravilhoso, Manu, até para a gente alinhavar um pouco aqui a nossa conversa, né? Essa compreensão que a nossa liberdade existencial, então, para a gente ir tornando nós mesmos, nós dependemos dos outros. Não é possível buscar esse contato consigo sozinho. Né? Isso se faz com a troca, mas se faz com uma troca livre. Né? Uma troca onde a gente pode cada vez mais enxergar o outro pelo que o outro de fato é. Né? E para isso a gente precisa de menos vida não vivida. Quanto mais a gente está acumulado de vida não vivida, a nossa relação com o outro é uma relação com um dublê de outro, não com o outro em si. Porque a gente busca no outro algo que a gente quer que o outro seja, faça, enfim. Perfeito. Né? Sim. Porque a gente não consegue ser e a gente quer que o outro seja pra gente, no nosso lugar. Isso, perfeito. Né? A gente coloca funções que deveriam ser nossas e que a gente, por algum motivo, não conseguiu desenvolver no outro. Só que aí é uma relação que não é de fato com quem o outro é. Né? Quanto mais a gente vai tornando nós mesmos, mais tem um movimento político, inclusive, da gente também ajudar as pessoas a se tornarem elas. Tem uma frase emblemática do Jung que é assim, o melhor projeto social que você pode fazer é cuidar das suas próprias sombras. Né? É político, é social esse projeto. Sim. E quando você fala, eu adoro aquele ditado sufista que você fala, que faz justamente essa reflexão de quem eu sou e quem o outro é, para mim e para o outro. Fala ele, por favor. Esse ditado sufista, né? Enfim, para mim é um grande resumo do que é saúde mental quando a gente entende plenamente. Vou falar que até é dirigido aqui. Então, olha essa frase, esse ditado sufista. Se eu sou eu, porque você é você. E você é você, porque eu sou eu. Nem eu e nem você seremos inteiros. Mas, se eu sou eu, porque eu sou eu. E você é você, porque você é você. Então, eu e você seremos inteiros. E então, poderemos, de fato, trocar. Olha que lindo. Cara, isso se você precisa repetir sempre. Gente, assistam, ouçam isso em looping. Porque dá uma bugada. Sim. E as pessoas, só você ter que parar, ouvir com presença. Sim. Né? Sim. E refletir. Porque é justamente isso, ao mesmo tempo que a gente precisa buscar reconectar com a nossa liberdade de ser, com quem nós somos e queremos ser, porque a questão não é nem só ser, é descobrir quem você quer ser. Perfeito. Né? Sim. Mas entender que o outro também, ele só é o outro porque você é você. Perfeito, né? E colocar cada um no seu devido lugar. Isso. E na busca por essa integração, né? Onde eu consigo integrar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu percebo no mundo. Né? Quanto mais integrado eu tiver, provavelmente mais eu vou conseguir ter uma relação inteira com os outros. Sim. E as nossas relações estão tão adoecidas, né? As relações, de um modo geral, elas estão tão adoecidas, porque é isso, são os pais com expectativas nos filhos que são deles e não dos filhos, e vice-versa, e nos relacionamentos amorosos, e nos relacionamentos de amizade. E é tão bonito quando você entende que o que é seu, e o que é do outro, e está posto, e você só precisa se conectar com o que está posto, porque você só pode mudar você não pode mudar o outro. Mas olha que importante isso, Manu. É verdade, mas por outro lado, a gente tem uma implicação ética no cuidado com nós mesmos. Quando a gente entende que, olha, eu lidar com as minhas sombras, eu lidar com aquilo que está desintegrado em mim, tem uma função ética com o outro, isso também me recoloca numa nova posição. Né?
especialmente se eu estou num papel de cuidado, diga-se de passagem. Né? E cuidado aqui, eu estou falando de educador, eu estou falando de profissional de saúde, eu estou falando de mãe, de pai, de avó, de avô, tia, né? O que quer que seja, que de alguma maneira, olha, o fato de eu estar mais ou menos quebrada pode influenciar em quebrar ou deixar o outro inteiro. O tempo inteiro. Se a gente fosse aprofundar, se a gente fosse aprofundar sobre isso nas relações familiares, aí é papo para a gente ficar muito tempo falando sobre Sem isso. Sem dúvida, né? Porque a família, enquanto esse mini bloco aí de vivência social, né, vai ter uma influência muito grande naquilo que nós vamos nos tornarmos. Seja porque nós vamos precisar desobedecer algumas coisas que aprendemos, reconstruir algumas coisas, seja porque tem outras que vão dar a base daquilo que nós somos. Sim. Carol, nossa, eu ficaria muito tempo aqui mais, mas mas eu quero só falar um pouquinho assim do cenário que a gente tem hoje, indo mais para uma parte mais objetiva, né? Sair um pouquinho da subjetividade. Quando a gente olha para a realidade, vamos falar São Paulo, certo, né? A gente vai para um contexto de substâncias tóxicas, né? A gente tem um contexto de Cracolândia. Vamos botar aqui um exemplo bem específico, né? Certo. Quando a gente fala porque é adoecimento mental, né? É um Claro. vício, é uma adicção, né? Mas aí num contexto mais público e social. Como você vê uma forma de, eu não sei se é combater a palavra, mas de acolher pessoas que estão nesse processo de adoecimento num contexto, porque uma coisa é você pegar uma pessoa que tem uma adicção num contexto social que ela tem ali, né? Uma casa, comida, família, algum apoio de certa forma. Quando você olha para um contexto mais social, como você acha que teria alguma possibilidade da gente acolher, cuidar dessas pessoas que não estão na sua plenitude de sanidade, né? Porque não estão, certo? Ou não, discorde de mim também, se quiser. Não, certamente não estão, né? A resposta objetiva, né, já que você pediu aí para ser objetiva, a gente precisa de políticas públicas de saúde que abarquem o cuidado com essas pessoas. Que aqui entram questões complexas, né? Mas a gente pensar qual que é o sistema que a gente precisa para cuidar dessas pessoas, entendendo que elas estão doentes, inclusive tirando os aspectos que muitas vezes é julgado como questões morais. Né? Mas, desculpa, Manu, mas eu não vou conseguir ser objetiva nessa resposta, porque isso é uma coisa que me toca muito. A minha primeira especialização dentro da psiquiatria foi em dependência química. Eu, durante anos, eu chefiei, fui uma preceptora e cuidava de uma enfermaria de um grande hospital aqui da cidade de São Paulo, de álcool e drogas. Então, eu tive muito contato com pacientes dependentes. E as vivências que eles têm e o que eles trazem faz a gente entender o quanto a dependência química, a questão não é a droga. Não é, assim, é o menor do problema as drogas. A gente está falando de camadas que são muito mais densas. Se você me permite, se a gente tiver tempo, contar a história de 2 pacientes aqui. Primeiro o Chiquinho, sem contar muitos detalhes, mas ficou internado numa enfermaria durante muito tempo, depois foi para o hospital dia. Tinha uma dependência de cocaína. Um dia ele pediu para conversar comigo e ele falou a seguinte frase: sabe, Carol, para mim tá mais difícil ficar abstinente do tráfico do que ficar abstinente da droga. E aquilo no primeiro momento, né, me impressionou ali, como assim, Chiquinho? E aí ele me explicou. Quando eu estava no tráfico, eu tinha poder, eu tinha dinheiro, eu tinha mulheres, eu tinha uma outra condição. Hoje eu moro num quartinho, de favor, eu trabalho numa rede de fast food que as pessoas nem olham na minha cara, não me respeitam. É completamente diferente. E ali caiu uma ficha enorme para mim. Né, que como que a gente está falando de uma mudança que a gente pode achar que é só uma questão única e exclusiva de saúde, quando tem uma questão social envolvida por trás disso, né, de oportunidade, inclusive, que aquela pessoa tem. E um segundo caso que me chocou e mudou, inclusive, os rumos da minha profissão foi a Jéssica. Durante anos, eu trabalhei num hospital que chamava Saíde. O Saíde era uma iniciativa do Hospital Samaritano com a Prefeitura de São Paulo, para que revolucionasse a questão da Cracolândia. Então, ali iam ter 80 leitos, né, 20 femininos, 20 masculinos adultos,
femininos 20 adolescentes. E eu comecei no início, assim, do projeto D1, eu estava lá, ainda nem tinha paciente, eu estava dando plantão ali. E era um projeto maravilhoso. Era um projeto com uma equipe formada com psicólogo, com assistente social, com terapeuta ocupacional, com educador físico, tinha quadra. Era assim, um projeto lindo. Tinha até aula de música, de informática, para você ter uma ideia. Eu estava um dia num plantão agradabilíssimo. A gente tinha jogado futebol com os meninos, a gente tinha feito o dia do filme com as meninas, tínhamos assistido, comido pipoca, né, com adolescentes, com crianças. Estava já no conforto médico ali, já era noite, eu estava 24 horas de plantão, me lembro bem. Toco o telefone. Carol, vem aqui. A Jéssica acabou de bater na Márcia, acabou de agredir a Márcia, está muito agitada. A Jéssica, Manu, era uma menina de 8 anos. Era a menina mais nova internada lá, com uma dependência de crack desde os 5 anos, que a mãe aliciava ela, inclusive, para prostituição, enfim. Uma história densa. Uma menina que já estava lá uns 3, 4 meses com a gente. Eu me lembro de ter andado do conforto médico até a enfermaria e meu pensamento era o que fazer com uma criança de 8 anos agitada. Ninguém tinha me ensinado numa residência médica o que fazer. Eu ia conter ela fisicamente no leito, eu ia dar Aldol, eu ia dar um remédio, injeção para conter essa criança. E eu me lembro também, Manu, de ter ficado com raiva da Jéssica nesse caminho. Pensando, puxa, essa menina não tem nada. E a gente deu um dia maravilhoso para ela. Pipoca, eu fiquei conversando muito tempo com ela, brincando com ela. Né? Eu lembro de ter sentido raiva. Eu entrei na enfermaria, tava uma comoção ali das meninas, todas ao redor da Márcia, machucada. Fiquei com medo dela precisar de ponto. Naquela altura do campeonato, nem sabia se eu sabia ainda da sutura ali. Tava tudo bem. Fui em direção no quarto para ver a Jéssica. Quando eu entrei, parecia que ela já estava mais calma. Estava ali com os auxiliares de enfermagem com ela, e eu me lembrei de uma coisa que eu ensino até para os meus alunos, que é a capacidade negativa. Se eu já chegasse com raiva, se eu já chegasse com todos os meus preconceitos, eu não ia conseguir entender o que estava acontecendo. Então, resetei ali todo o meu pensamento, me abri para conversar com ela. Me sentei na frente dela e perguntei, o que está acontecendo? E essa menina deu a resposta que mudou minha vida, que ela falou, eu só queria uma família. Foi essa a resposta que ela me deu. Então, quer dizer, diante de todo aquele meu pensamento, né, o que está acontecendo, é fissura, não é fissura, vou medicar, não vou medicar, ela me deu a resposta. Né, que não adianta ali, não adiantava a gente estar fornecendo uma mudança ali para ela naqueles meses, porque ela estava me falando de uma mudança estrutural. Ela estava me falando não de falta, mas de excesso de falta. Né, e que isso muda tudo. E que a gente pensar que o crack é o problema dela, é não enxergar toda a estrutura que está por trás do crack. Toda essa falta que está por trás disso. Que requer muita coisa, né? Requer uma mudança estrutural de educação, de moradia, enquanto a gente não tiver uma diversidade de fato nos lugares de poder público, né? Porque essa é a grande verdade. A gente não tem, e essa falta de diversidade acaba engessando os raciocínios, os pensamentos, os ideais, né? Então, eu tento ser otimista, mas não sou muito. A última, eu até sei a resposta, mas eu vou te perguntar a sua opinião sobre a internação compulsória nesses casos. Você sabe que eu até fico pensando, por que se problematiza tanto essa questão? Internação compulsória é ótimo, é uma ótima questão, mas não como política pública. Aí que está a questão. Né? A gente precisa ter esse artifício para quando eventualmente é necessário, que olha, a gente precisa conversar com o juiz, porque essa pessoa está se colocando em risco, a gente precisa pensar o que fazer para ajudá-la. Individualizar o caso. Mas isso quando a gente já tem um CAPS, quando a gente já tem uma unidade básica de saúde, que conhece o caso, que sabe o que está acontecendo, que entende ali o contexto daquilo. E fala, olha, talvez para essa pessoa seja importante intervir para que a gente possa ajudá-lo. Agora, sim, são casos pontuais. E não a gente falar, vamos internar todo mundo compulsoriamente. Isso não existe. Só para fazer uma limpeza, né? Pois é. Aí é em prol de quem. Essa é a intenção, Exato, né? Exato. Mas então, Carol, a gente vai encerrando esse papo. E eu sempre faço uma última pergunta antes de terminar o podcast, que é o que é qualidade de vida para você? Pronto. Qualidade de vida é viver integralmente, onde a gente possa ir buscando esse estado em que a gente se torne mais nós mesmos.
Que não é um estado de equilíbrio, né? Não. Aliás, precisa de muito desequilíbrio para a gente tornarmos nós mesmos. Ai, ai. É isso, gente. Eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim, se deixar, eu vou embora, porque eu gosto de divagar nas minhas inquietudes e nos meus raciocínios, que nem sempre são lógicos, mas que a gente às vezes joga e a outra pessoa consegue, né? Porque não somos seres coletivos, não vivemos nada sozinhos. Não adianta eu ficar lá na minha rede refletindo sobre a vida sem compartilhar com ninguém, né? Às vezes é isso, às vezes é o outro que vai fazer com que eu tenha um estalo e vice-versa, né? Então, eu gosto muito desses papos e eu acho que a medicina, de um modo geral, todo mundo, mas olhando para o olhar da medicina, a gente precisa muito mais disso, né? A gente precisa parar de olhar o indivíduo como uma parte do corpo, como um diagnóstico e olhar muito mais como um ser muito mais complexo e que demanda atenção, demanda tempo e que a gente precisa, como profissional, escolher. Se a gente vai na quantidade para fazer mais dinheiro, não necessariamente, né? Mas acaba sendo esse o raciocínio superficial, ou se a gente vai ser quem a gente quer ser enquanto um profissional ético, principalmente. Perfeito. Né? E, por último, faça seu jabá aí, divulgue o que você quiser divulgar para as pessoas te conhecerem mais, se conectarem mais com você. Tem pouco jabá, na verdade, né? Mas eu divulgo aqui minha rede, que é @macarolpinheiro, onde estou começando, enfim, mas estou colocando um pouquinho aí sobre saúde mental para a gente poder justamente divulgar eticamente esse tema que tem sido tão importante. Então, gente, é isso. Assim, Carol, eu nem entrei no papo da neurociência, porque mesmo, senão né? Fica até como sugestão, de repente, para um próximo episódio. Combinado. Mas, gente, é isso. Para quem ainda não me segue, só me seguir lá no Instagram, @manorios_AL. Se você ainda não segue esse canal, se inscreve, me ajuda a deixar esse canal no ar, porque um cliquezinho que você dá ali vai ajudar demais a gente manter esse canal com informação de qualidade. E para quem ainda não adquiriu o meu livro, não conhece o meu livro, tem aqui um link na descrição também, e tem também lá no link da minha bio do Instagram. E até o próximo episódio.